Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vai tocando no sininho para se inscrever, deixando o seu like, comentando e compartilhando os vídeos. E que Deus te abençoe grandemente. Vamos para o 16º round, mas antes vamos louvar. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tuas mãos. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus, obrigado por todas as bênçãos e todos os privilégios. Por favor, perdoa os nossos pecados e nos dá interesse de refletir mais sobre a tua palavra e nos comprometer em te adorar e te obedecer. Perdoa os nossos pecados e abençoe a mim e os meus ouvintes neste momento. Nos dê a tua paz e a tua bênção. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Então, meus amigos, o assunto de hoje é super relevante. Vamos falar sobre igualdade entre maridos e esposas, pais e filhos. Hoje se fala muito sobre igualdade, mas até que ponto existe igualdade entre marido e esposa, entre pais e filhos? Igualdade. A primeira busca pela igualdade surgiu no céu. Lúcifer querendo ser igual a Deus. O resultado foi trágico, tanto para o céu como para a humanidade na terra. Em seguida, Lúcifer usa a serpente para levar uma proposta para Eva. E se ela aceitasse a proposta da serpente, ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Mais uma vez, é apresentada ali a tentação do querer ser igual. Eva cai na tentação e arruína a vida do marido e a vida de todos os seus descendentes. E Jesus é o exemplo de humildade e de fidelidade. Diz Filipenses que Jesus, apesar de ter forma de Deus, não se usurpou o querer ser igual a Deus, mas se humilhou, se rebaixou até a morte de cruz. Por isso que ele recebeu um nome acima de todo nome e foi exaltado acima de tudo e de todos. Porque Jesus passou no teste da submissão, da obediência e da humildade. Então, até que ponto o patriarcado na Bíblia é machismo? Será que o patriarcado é machismo ou os nossos olhos que são maus? Como Deus se posiciona? Ao lado dos princípios estabelecidos por Ele ou ao lado de tradições humanas inventadas por homens? Então, na Bíblia, vemos o quão grande privilégio Deus concedeu ao homem. De Salmo 115:16, que Deus criou a terra e colocou a terra sobre o domínio do homem. E
tudo o que nela contém. Salmos 8:5 diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. Olha que coisa impressionante, né? Um pouco menor do que Deus. E coroado de glória e de honra. Se você é desonrado pela sua esposa, saiba que você é honrado por Deus. Se você for um verdadeiro servo de Deus. Tanto Deus não abre mão de ser reverenciado e adorado, como também o homem não abre mão de ser respeitado e honrado pelas suas esposas. Deus não abre mão da adoração, o homem não abre mão do respeito, assim como os pastores não abrem mão do dízimo. Porque princípios são princípios. E em 1 Coríntios 11, a partir do verso 3 e no verso 7, diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem, o cabeça da esposa. Olha a hierarquia aí. E Deus leva a questão da hierarquia muito a sério. Em todos os detalhes da Bíblia, nós percebemos a hierarquia. Quando a serpente, a mulher e o homem cometem pecado, Deus dá a sentença de cada um. E ali, na ordem hierárquica, de quem pecou primeiro para quem pecou por último. Primeiro vem a sentença da serpente, depois da mulher e por último do homem. E quando é mencionado diversas vezes Abraão, Isaac e Jacó na Bíblia, primeiro vem Abraão e por último Jacó. Quando é mencionado o sol, a lua e as estrelas na Bíblia, primeiro o sol e por último as estrelas. Quando é mencionado a Trindade na Bíblia, primeiro vem o Pai, segundo o Filho e por último o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. De todas as formas, nós vemos aqui estabelecido o princípio da hierarquia. Cada um, desde a Trindade no céu, desde os astros que governam o céu, como os homens na terra, a humanidade na terra, tem a honra e a glória que lhes cabe. E José, quando ele vai contar o seu sonho para os seus pais e seus irmãos, ele começa contando o sonho nessa ordem. Imagino que Deus tenha mostrado para ele o sonho na ordem. Primeiro mostrou o sol, a lua e as estrelas. José chega para o seu pai e diz: o sol, a lua e as estrelas, falando aqui na ordem, prostrava diante de mim. Aí o seu pai também respondem para ele na ordem: eu, o sol, tua mãe a lua e teus irmãos as estrelas,
um dia se curvarão perante ti? Então, está aqui o princípio da hierarquia mais uma vez. E quando é mencionado os descendentes de Jacó na Bíblia, é mencionado começando do nome do mais velho para o mais novo. O mais velho é o primeiro e o mais novo o último. Quando os irmãos de José se sentam à mesa para comer com ele no Egito, na mesa eles sentam em ordem, do mais velho para o mais novo. Que coisa interessante. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos antes da sua morte, ele começa abençoando do primogênito para o caçulo, do mais velho para o mais novo. Apesar do direito de primogenitura do mais velho ter passado para José. Então, em tudo, eu vejo aqui o princípio da hierarquia. Interessante que eu fui criado com todos esses princípios, no qual eu vou referir mais para frente. Mas o sol, a lua e as estrelas é também várias vezes mencionado no livro de Salmos. E ali primeiro vem o sol e por último as estrelas. Provérbios menciona várias vezes pai e mãe. Filho, ouve o teu pai e a tua mãe que te gerou. Ali é mencionado primeiro o pai e por último a mãe. Primeiro, os filhos devem obedecer os pais. E segundo, a mãe. Então, aqui vemos estabelecido o princípio da hierarquia. Em 1 Coríntios 15, 41, refletimos um pouco aqui. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Cada ser no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a glória que lhes cabe. Cada astro do céu, sol, lua e estrelas, tem a glória que lhes cabe, o resplendor que lhes cabe. Porque, aí Paulo termina, em Coríntios 15, no 41, verso 41. Paulo termina o verso dizendo: porque até entre estrela e estrelas há diferença de resplendor. José não se destacou mais do que seus irmãos, não foi mais coroado de glória e de majestade que seus irmãos, a ponto de seus irmãos curvar diante dele. Eles não eram todos estrelas, até entre estrelas e estrelas há brilho diferente. Até a lua, ela não tem glória própria. A glória da lua vem do sol. A lua não tem brilho próprio. A ciência diz que a lua reflete o brilho do sol. Então, meus amigos, olha que coisa impressionante. O que eram as mulheres antigamente sem um marido? Simplesmente ninguém. No mesmo patamar que era colocado as crianças órfãs, era também colocada as mulheres. Porque
as crianças órfãs e as mulheres tinham a mesma dependência dos seus maridos. Ficava praticamente impossível de uma mulher sobreviver sem o marido no passado. E assim é o marido, a esposa e os filhos. Cada um tem a glória que lhes cabe. A Bíblia mostra em tudo a glória, a majestade e a grandeza que Deus deu para o homem. Na Bíblia, vemos Deus dando autoridade ao homem para abrir o mar. Deus dando autoridade ao homem para parar o sol e a lua no meio do céu. Ou fazer o sol recuar. Ou fazer fogo descer do céu sobre o altar. Homens sendo arrebatados para o céu, como Enoque, Elias. Homens como Filipe sendo transportado de um lugar para o outro. Homens ressuscitando homens. E qual mulher em toda a Bíblia fez um milagre assim? Foi privilégios que Deus concedeu ao homem. Em Gênesis 4:16, Deus fala para Moisés: Arão te será por boca e tu lhe será por Deus. Ali Moisés é comparado a Deus e Arão como auxiliar. O homem também é comparado por Deus para a esposa e a esposa como auxiliar. Na Bíblia encontramos 3 vezes o homem sendo comparado a deuses. Em Êxodo 4:16, Salmos 82:6 e São João 10:34. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. É isso o que a Bíblia fala sobre o homem. E seria muito importante que a mulher entendesse a verdadeira história do homem e como Deus exaltou e glorificou o ser chamado homem, criado pelas próprias mãos dele. Por isso, as mulheres devem respeito, honra e devem buscar agradar os seus maridos de todas as formas possíveis. No meu lar, a gente foi 17 irmãos. E na igreja, quando a gente ia adorar a Deus, na frente da igreja que a gente ia louvar a Deus, todos os irmãos, a gente era feito uma escadinha, do mais velho para o mais novo. Eu não sei como meus pais descobriram isso, mas isso está na Bíblia. E meu pai, ele orava sempre de mãos erguidas. E isso está na Bíblia. Ele orava assim. Eu oro assim. Meu pai orava 3 vezes ao dia. Isso está na Bíblia. Meu pai era um homem de Deus. E minha mãe respeitava meu pai.
Minha mãe, ela tem inúmeras experiências, ela tem inúmeras histórias de que toda vez que ela tentou passar por cima de uma ordem ou um conselho do meu pai, não funcionou. Deu tudo errado. Interessante que até pouco tempo atrás, os filhos chamavam os pais de Senhor. Chamava os professores de Senhor. E as autoridades hoje são respeitadas como há alguns dias atrás? Como é tratado os professores em salas de aula? Até em 2002, as mulheres que casavam, elas recebiam o sobrenome do marido. Depois de 2002, tornou-se facultativo. Elas são livres para escolher colocar o sobrenome do marido ou não. Até pouco tempo atrás, os pais tinham de cuidado, de todo cuidado com as filhas, para que casassem virgens. Até 2002. De lá para cá, as coisas mudaram. E de lá para cá, os pais também não têm autoridade sobre os filhos. O marido não tem a mesma autoridade sobre as esposas. Autoridades é essa que eu estou falando aqui, que é preciso ser conquistada e não imposta. Então, quantas coisas mudou em tão pouco tempo para cá? A questão do aborto, a questão do homossexualismo, o princípio de igualdade é tão grande que o homem se relaciona com o homem, a mulher com uma mulher e virou uma confusão. Como explicar o que é bi, o que é QIA+, e tantas siglas que existem nesse meio. Então, meus amigos, na verdade é uma confusão, mas os marcos estabelecidos por Deus no passado permanecerá até a volta de Jesus. E homem nenhum deve remover os marcos, os limites e os princípios estabelecidos por Deus. Porque o mesmo Deus que estabeleceu esses princípios, é Ele que é poderoso para salvar os que obedecem a esses princípios. Maria da Penha não tem poder nenhum para salvar ninguém. Só Jesus. Depois da Lei Maria da Penha, as mulheres passou a morrer vítimas de feminicídios muito mais. Porém, se você seguir os princípios estabelecidos por Deus, Ele te protegerá tanto nessa vida, como Ele te salvará e te levará para o céu. Então, meus amigos, o concerto de Deus, a aliança de Deus, não foi com Sara, nem com Rebeca e nem com Raquel. Foi com Abraão, Isaque e Jacó. E as mulheres, na sombra deles, alcançava essas bênçãos. Interessante que viver longamente, ter uma vida longa, é sinal de bênçãos, né? E todas as mulheres, a de Abraão, de Isaque e de Jacó, morreu antes dos seus maridos. Abraão
viveu 42 anos a mais que Sara e casou de novo e teve filhos. E Jacó, as esposas morreu, todas as duas esposas morreu antes dele. Interessante também notar é que tanto o primeiro como o segundo filho de Abraão foi homem. Os dois primeiros filhos de Isaac, únicos filhos, homem. Os filhos de Jacó, 12 homens, 12 tribos e uma mulher. Então, vejamos o patamar, a altura que Deus colocou o ser chamado homem, a glória que Deus deu ao homem. Então, temos na Bíblia 7 histórias de mulheres estéril. 7 histórias de mulher estéril. E a única de todas essas mulheres estéril que não teve filho foi uma mulher que desrespeitou o seu marido. O nome dela é Mical, mulher de Davi. Destratou o seu marido e nessa mesma passagem diz que ela morreu sem filhos. Também na Bíblia eu encontrei 7 bebês homem que o próprio Deus escolheu o nome. E Deus não escolheu o nome da mesma quantidade de mulheres. Que eu conheço só na Bíblia há registro de uma mulher que recebeu nome. A filha de Oséias, do profeta Oséias. E o nome dessa mulher é Desfavorecida. Que nome triste, né? Na Bíblia temos história de homens jejuando 40 dias, 21 dias, 14, 7 dias, mas mulheres apenas 3 dias. Na Bíblia, os homens são considerados deuses, reis e sacerdotes. Só que no mundo pagão, copiou a ideia de mulheres deusas, mulheres sacerdotisas e mulheres rainhas. A rainha dos céus. Então, Deus estabelece um princípio e o mundo estabelece outro. Então, essa é a verdadeira história dos homens que Deus criou. E o homem, ele é o provedor da família. Em todos os aspectos, provedor. Hoje, devido à carestia, a mulher, ela trabalha fora para ajudar em casa. Mas até pouco tempo atrás, a maioria dos homens era que sustentava o lar. Espiritualmente, o homem é o sacerdote do lar. É o homem que reúne a esposa e os filhos para o culto, para a oração. E é o homem que intercede pela família. Nas guerras, era o homem que enfrentava o inimigo para defender o seu país, a sua nação e a sua família. Na guerra da Ucrânia, na guerra de Israel, é mais mulheres ou mais homens que estão na guerra para defender o seu país, a sua nação
e a sua família. As invenções para facilitar a vida do homem e a vida da mulher, 99,9% das invenções foi feita pelo homem. E apenas 5 ou 1% feita pelas mulheres. Então, não diga, mulheres, eu não preciso de marido. Porque em tudo vocês são completamente dependentes do marido. E nós também precisamos de vocês. Então, a semana que vem nós daremos continuidade a esse assunto e vamos analisar os comentários de uma mulher profetisa, Ellen White. O que ela fala sobre os princípios de Deus para a vida do casal, marido e mulher. E o apóstolo Paulo, que também não era nem casado e nem tinha filhos, o que ele fala sobre a família, esposa, maridos, esposas e filhos. E veremos o que mais a Bíblia declara a respeito dessas questões. Vamos orar? Grandioso Deus de Pai Criador, dono de todas as coisas, de todos os limites, de todos os princípios, de todas as regras, que possamos, ó Pai, viver dentro dos limites estabelecidos por Deus e que possamos aprender de Ti, que é um Deus sábio, que é um Deus zeloso, que é um Deus onisciente e onipotente. Que nós venhamos estar debaixo da autoridade dos princípios desse Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. E nos dá sabedoria, nos dá discernimento e nos dá direcionamento. Nos abençoe e abençoe essas pessoas, meu Pai, que ouvem essas mensagens, que possa colocar em prática na sua vida para serem abençoadas e para ser restauradas por Ti. Toma-nos em Tuas mãos, nos dê a Tua paz e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique na graça e Deus te abençoe.